A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre dicas para compreendermos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu queria falar hoje sobre Bíblias de estudo e comentários. É interessante, meus irmãos, que Deus tem dado uma graça muito grande a muitos homens a qual se dedicam, se esmeram no conhecimento da palavra de Deus. O próprio Senhor Deus, Senhor Jesus, na sua palavra diz que deu um para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas e outros para doutores e mestres. Esses doutores, esses mestres, são homens que têm uma grande capacidade de Deus para conhecer a fundo a palavra de Deus, entender, compreender e transmitir esse conhecimento a nós que somos também servos do Senhor Jesus e queremos crescer na graça e no conhecimento. É interessante falarmos, meus irmãos, e pontuarmos sobre a linha teológica a qual nós professamos. Sabemos que existe muito bem aí a linha pentecostal, a linha tradicional e até mesmo as linhas heréticas. Os pentecostais geralmente são aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas e hoje na atualidade dos dons espirituais que ainda estão em evidência nos dias atuais. Já os tradicionais não acreditam nessa evidência de falar em línguas como o batismo com o Espírito Santo e não creem na continuidade dos dons espirituais nos dias atuais. E temos as linhas heréticas, que são aí seitas que distorcem totalmente a palavra de Deus. Nós, como obreiros do Senhor Jesus, irmãos, principalmente nós que somos pentecostais, nós devemos estudar a palavra de Deus, compreender o que a palavra de Deus está dizendo, mas todavia devemos compreender a palavra de Deus, entendermos aquilo que ela está dizendo dentro da fé ou da profissão teológica da igreja que nós pertencemos, que nós somos obreiros. Nós somos levantados por Deus para pregar a palavra, para defender a palavra de Deus com apologética e para conservar a sã doutrina. É inadmissível nós, obreiros pentecostais da Assembleia de Deus, termos em nosso arcabouço ministerial, no nosso conhecimento bíblico, professarmos uma fé tradicional. Não é bom, não é coerente nós estarmos numa igreja pentecostal e termos pensamentos teológicos e às vezes não pregar no púlpito das nossas igrejas, mas tê-los como convicção do nosso interior, pensamentos de linhas teológicas tradicionais. Isso não é coerente, você não está sendo honesto, não estamos sendo honestos conosco mesmo. Então é necessário nós entendermos a palavra de Deus, aquilo que ela está dizendo, mas dentro da linha teológica a qual nós professamos, a qual nós acreditamos, a qual a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela professa. Então nós temos principalmente a nossa Bíblia, editada pela CPAD, Donald Stamps e também pastor Antônio Gilberto, um grande mestre da palavra de Deus, a Bíblia de estudo pentecostal, que é uma ótima Bíblia que vai tratar ali principalmente dos assuntos da nossa salvação, vai tratar dos assuntos do pentecostalismo, como o pensamento que nós acreditamos e professamos. Então possua uma Bíblia de estudo pentecostal que vai ampliar o seu conhecimento dentro daquilo que você professa. Temos a aplicação pessoal e temos tantas outras Bíblias editadas pela CPAD, que é uma linha pentecostal. Tomar muito cuidado quando nós então vamos possuir outras Bíblias cujo editor ou editores são de uma linha teológica tradicional. Porque quando chegar nos assuntos da salvação, e sabemos que na salvação existem um conceito arminiano e o conceito calvinista,
Quando chegar, por exemplo, nos estudos ou na passagem que vai falar sobre o pentecostalismo, então vai ter divergência. Uns falam que a evidência é o batismo com o Espírito Santo, enquanto o outro fala que todos aqueles que pertencem a Cristo são batizados no Espírito Santo, que não precisa falar em línguas. Uns vão dizer que no fim dos tempos a igreja não passará pela grande tribulação, como assim nós acreditamos. Outra linha, tradicional, reformada, vai dizer que nós passaremos pela grande tribulação. Então nós, como obreiros do Senhor, é necessário nós termos a convicção do que a palavra de Deus está dizendo e o que a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus professa. Nós temos aí a declaração de fé das Assembleias de Deus, e nós, como obreiros, devemos ser fiéis à palavra e fiéis à nossa denominação. Então devemos ter muito cuidado quando nós ouvimos outros pregadores, outros expositores da palavra de Deus, que são homens abençoados, têm ali um ótimo conhecimento bíblico, mas não professa a nossa fé pentecostal. Não é, meus irmãos, poucos aqueles que têm se inclinado para os ensinos calvinistas, que têm se inclinado para os ensinos da fé reformada ou tradicional. Por quê? Porque devido à influência desses homens. Não estou falando que eles não sejam de Deus, mas eu estou dizendo que nós pentecostais devemos ser fiéis àquilo que a palavra de Deus está dizendo e ao ensino, à herança teológica que nós recebemos. Então devemos ter muito cuidado com bíblias de estudos, comentários exaustivos, que nós temos muitos por aí. Devemos ter cuidado com escolas teológicas que nós vimos pela internet, ou que nós temos acesso aí com muitas facilidades. Então você é pentecostal, você é um obreiro do Senhor, então se esmere na doutrina pentecostal. Conheça o que é soteriologia com implicação arminiana. Conheça a escatologia dentro da aplicação dos pentecostais. Procure conhecer as doutrinas pentecostais dentro da visão pentecostal. Há muitos que querem, meus irmãos, discutir as doutrinas pentecostais segundo a teoria de até mesmo linhas heréticas. Então, uma outra linha herética que tem tomado muita influência são os adventistas do sétimo dia, a qual muitos assembleianos assistem esses programas e acabam tomando falsos conceitos. Eles ouvem os pastores pregarem em suas igrejas, mas por dentro a sua convicção é totalmente diferente daquilo que o pastor está pregando, porque ele tem certeza que aquilo que está sendo dito na televisão é verdade para si. Então tomemos cuidado, obreiros do Senhor, vamos perseverar na doutrina, vamos professar a palavra de Deus e vamos, meus irmãos, instruir os nossos irmãos, vamos falar aos nossos irmãos para que estejam atentos, para que eles possam conhecer a palavra de Deus e desfrutar o máximo das riquezas que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Então, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.